Hoje nós vamos conhecer uma abordagem inovadora, capaz de construir uma ponte real sobre um dos abismos mais frustrantes da educação, aquela enorme lacuna entre a teoria que se estuda na faculdade e a realidade concreta do chão da quadra de quem realmente ensina. Vamos analisar um artigo super instigante que propõe um verdadeiro manifesto para a educação física escolar. A ideia é desvendar como teoria e prática podem falar a mesma língua. Sempre houve uma crítica entre nós. A gente acaba de formar, pegava uma teoria na faculdade e chegava na prática, a realidade era diferente. Entre o que aprendemos e o que a gente vai fazer é bem diferente. Essa frase foi dita por mim num dos vários momentos de reflexão dos encontros formativos, e ela reflete um choque de realidade que nós professores enfrentamos no chão de quadra. E é exatamente esse problema que esse estudo se propõe a resolver. Para entender tudo isso, vamos destacar 5 pontos fundamentais. Começando pela falsa divisão teoria-prática e o choque de realidade no chão da quadra. É aqui que a racionalidade científica tradicional falha, porque não consegue capturar o que é variável e situacional na hora de ensinar. Isso mostra a raiz do problema. Historicamente, cometemos o equívoco de achar que a teoria é um manual mecânico de aplicação. A solução que os autores propõem é o que eles chamam de mediação. As teorias não são fórmulas prontas, elas são instâncias interpretativas, abstrações que são construídas a partir da própria experiência. A teoria emerge da vivência docente e permite intervir e reconstruir situações que são totalmente singulares. E um detalhe crucial: essa não é uma pesquisa feita a portas fechadas nos laboratórios. O estudo que ancora esta análise baseia-se numa formação continuada e colaborativa, uma verdadeira pesquisa-ação entre acadêmicos e docentes da educação básica. Ou seja, é a teoria nascendo das dores reais de quem pisa no chão das escolas públicas. Finalmente, os professores tendo a voz e a vez de ser ouvidos. Vamos ao ponto 2. Como funciona a semiose? Esse movimento incessante dos sentidos. A grande questão que norteia essa investigação é, afinal, como funciona a semiose pedagógica? Semiose parece um termo complicado, daquelas palavras difíceis, né? Mas, na verdade, esconde uma dinâmica incrível e que é totalmente aplicável ao dia a dia do ensino. A semiose não é nenhum bicho de 7 cabeças, é literalmente a vida acontecendo. É o processo contínuo de significação que absorve tanto a teoria quanto a prática, tudo num único fluxo. Os significados não vêm prontinhos numa embalagem fechada, eles emergem da forma como nós somos afetados pelo mundo e de como a gente reage a ele. Na interpretação da experiência, tudo é um signo. E o mais legal é que não existe aquela hierarquia onde a teoria manda e a prática obedece. Tudo é um movimento incessante de criação de sentidos. O que nos leva ao ponto 3. A tríade de Charles Sanders Peirce. O que é super interessante aqui é como ele organiza as nossas vivências. Para estruturar as experiências, existem 3 categorias universais. A primeira idade é o momento estético, ou seja, o sentir. Na aula de educação física, é o primeiro momento, onde o professor sensibiliza o aprendente e apresenta o tema. A secundidade é o momento ético, ou seja, o reagir, onde o aprendente percebe, reage. Na aula de educação física é onde ocorrem os processos de ensino e aprendizagem. É ação e reação, o encontro com as resistências do mundo físico. Por fim, a terceira idade é o momento de refletir, de síntese e abstração. Na aula de educação física, o professor poderá conversar com os aprendentes sobre a aula, pedir que escrevam ou façam desenhos do que gostaram e aprenderam. Toda a experiência de aprendizagem passa pela primeira idade,
secundidade e terceiridade. Um erro pedagógico clássico nas aulas de educação física é começar pela terceiridade. Por exemplo, introduzir um conteúdo pela parte teórica, falar da sua história, das regras e estratégias, para somente depois ir para a quadra. Começar pela terceira idade é ignorar o corpo em movimento, a ação em si, que é a secundidade. Cá entre nós, sem pôr a mão na massa, a verdadeira aprendizagem fica severamente comprometida. Seguindo em frente, quarto ponto: crença, dúvida e hábito. Essa é a lógica da ação pragmática. Aqui entramos no ciclo vital do pragmatismo que rege a nossa conduta. Imagina a seguinte cena: você prepara sua aula, faz seu planejamento, tudo parece perfeito no papel e você está disposto a agir, a colocar em prática. Isso é o que chamamos de crença. Mas aí a aula começa e não sai como planejado. Surge então a dúvida, um incômodo real. Só que é justamente essa dúvida que força uma investigação, uma reflexão na ação, culminando na criação de um novo hábito, uma nova crença e uma nova forma de dar aquela aula. É exatamente assim que o pensamento teórico se atualiza na ação prática, um ciclo infinito e maravilhoso. Resumindo, a ideia central desse ciclo pragmático, o verdadeiro aprendizado, tem que obrigatoriamente gerar consequências práticas, ou seja, mudança de conduta. Vamos então ao último ponto e ver como isso se constrói. A educação física concreta, o chão da quadra. Essa é a matriz final, a estrutura proposta para respeitar e principalmente elevar o trabalho de quem ensina. Primeiro, o foco deve estar na linguagem da movimentação, que é o DNA da educação física. Segundo, os conteúdos não podem ser tratados como blocos de pedra imutáveis, mas sim como signos dinâmicos que ganham vida na relação entre professor, aprendentes e ambiente. Terceiro, ver cada aprendizado como essa semiose contínua, uma construção ativa de sentidos. E quarto, e talvez o mais importante de todos, cultivar uma conduta investigativa. Quem ensina precisa refletir sobre as próprias ações e os contextos o tempo todo. Isso tudo coroa a grande conclusão dos pesquisadores. A produção de conhecimento exige colaboração plena, sem qualquer delírio hierárquico. Não dá mais para fazer um discurso de fora, apontando o dedo e falando sobre as escolas e os profissionais de cima para baixo. A pesquisa didática só faz sentido se for um discurso construído com a escola, com quem ensina e com quem aprende, no calor do momento e no fluir da vida real.